No quadro Saúde Preventiva de hoje, vamos falar de uma doença que costuma aparecer a partir de março. Mas o DF já está registrando alguns casos de crianças com essa doença, agora mesmo em fevereiro. Estamos falando da bronquiolite infantil. É uma doença que se parece muito com uma gripe, mas pode ter consequências muito mais graves. Então, por isso, é muito importante tomar alguns cuidados. A informação tem que chegar primeiro, é isso que a gente vai fazer agora. Olha a reportagem no nosso quadro Saúde Preventiva. A brincadeira não pode parar. As crianças correm de um lado para o outro sem se preocupar com o mal invisível. Nesta época do ano, um inimigo muito perigoso quer atrapalhar essa diversão. E os pais precisam ficar atentos, porque o vírus não pode vencer o jogo. Estamos falando do vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolite. Ela provoca a infecção nas vias respiratórias e pulmões e atinge principalmente crianças com menos de 1 ano. O termo bronquiolite se refere à inflamação dos bronquíolos. E os bronquíolos são aqueles canaizinhos que levam o ar do ambiente, para dentro dos pulmões, para que as pessoas respirem. Então, a inflamação desses canaizinhos, chamados bronquíolos, isso significa bronquiolite. E muita atenção aos sintomas. A criança começa inicialmente um quadro, como se fosse um quadro gripal nas vias aéreas superiores, com um pouquinho de coriza, obstrução nasal, espirros, pode dar febre baixa ou às vezes não tem febre. E aí a criança começa a tossir. E geralmente no terceiro dia de doença, de infecção, a criança começa a ter uma característica de dificuldade de respirar, chiado no peito, uma tosse mais frequente, peito cheio de secreção. E aí geralmente é nessa hora que os pais se preocupam e levam no pronto-socorro, porque a criança fica com muita dificuldade para respirar. Os sintomas da bronquiolite são bem parecidos com os da gripe. Por isso, é importante ficar bem atento à respiração da criança, já que essa doença pode levar até a morte. A doença costuma aparecer entre março e junho, mas neste ano ela chegou mais cedo aqui no Distrito Federal. Aqui no Hospital da Criança, em Brasília, muitos pacientes já estão internados com o vírus. A Secretaria de Saúde aqui do DF não informou a quantidade de crianças internadas este ano, mas no ano passado foram 701 internações de pacientes com até 14 anos de idade. A Tamires passou por este susto no ano passado. O filho dela, de apenas 3 anos, acabou sendo infectado. Foi preciso ir para o hospital rapidamente. Na época que o Nico teve bronquiolite, ele estava na escola. Ele entrou na escola em fevereiro. Quando foi ali mais ou menos em maio, a gente começou a perceber que ele apresentava muita coriza, muita tosse, o peito chiando, dificuldade respiratória. E levamos ao médico e o médico levantou essa suspeita. É possível tomar alguns cuidados com as crianças para evitar a bronquiolite. Fique atento às dicas da pneumologista. Bebezinhos muito pequenos não devem ficar em aglomerações, devem ficar mais quietinhos, num ambiente mais tranquilo, porque eles ficam mais expostos a esses vírus quanto mais pessoas ficam no ambiente. Eles devem, de preferência, as pessoas que estiverem gripadas ou com algum sintoma respiratório devem usar máscara para não transmitir esse vírus, afinal, a transmissão dele é por gotículas durante a tosse, durante a fala, durante a respiração e também pelo contato das mãos. Então, a gente diminui a exposição aos vírus e, por outro lado, tenta aumentar a imunidade das crianças. Então, como que a gente aumenta a imunidade? Tendo hábitos de vida saudáveis, amamentação, evitando tabagismo perto de crianças, fazendo com que essas crianças se vacinem para os vírus que existem vacinas, por exemplo, influenza, vírus da SARS-CoV-2, enfim, vacinando essas crianças e fazendo hábitos saudáveis, especialmente esses que eu comentei, para que elas fiquem com a imunidade adequada, Tá certo, porque vão para a escola, é preciso, e lá na escola tem um monte de vírusinho, aí você fica, bom, leva o menino para a escola, mas tem outro que está se curando e parece que é um ciclo que não acaba nunca. Por isso, a vacinação é tão importante, como disse a médica, porque essa imunidade precisa estar em dia, não é isso?